Ezequiel 22, versículo 30. Assim diz: o Senhor falando através da boca do seu profeta Ezequiel e se dirigindo ao povo, ele disse: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. A figura de linguagem aqui é uma muralha ao redor da cidade. No mundo antigo, as muralhas eram muito importantes, como proteção. Havia muitas guerras, muitos inimigos, e você e o povo precisava de uma muralha para se proteger dos ataques inimigos. Mas se houvesse uma brecha na muralha, o inimigo ia se aproveitar disso, ia atacar exatamente pela brecha. Você sabe que o apóstolo Paulo diz, na sua segunda epístola, ele diz assim: o diabo, nosso adversário, nosso inimigo, porque o diabo só vem para matar, para roubar e para destruir, ele anda em derredor, rugindo como um leão, procurando exatamente uma brecha para atacar, para matar e para destruir. Espiritualmente falando, nós também precisamos de uma muralha. Nós precisamos de proteção espiritual. E o que causa brecha nessa proteção espiritual é exatamente o pecado. O pecado abre um buraco enorme na muralha de proteção e nos colocamos expostos ao ataque do inimigo. E o inimigo exatamente vai nos atacar através da brecha e da brecha do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, esse pecado trouxe danos enormes a eles e a toda a sua descendência. Foram expulsos do paraíso, veio a doença, veio a morte, veio o conflito, veio mais e mais pecado. É como um abismo chamando outro abismo. Mas Deus prometeu que um justo descendente de mulher haveria de nascer, e ele taparia a brecha, e ele reverteria o mal e a maldição. E o que o Juan acabou de cantar, esse argentino amigo, gente boa, argentino, gente boa. Você pensa que todo corintiano e argentino é problema? Nada, gente boa. Por amor, Jesus se entregou. Deus procurou na humanidade inteira um justo e não encontrou, mas Ele deu o seu único filho, se fez carne, habitou entre nós, viveu, foi tentado, mas venceu o pecado, e Ele se colocou como na brecha. Você precisa de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e é aquele que se coloca na brecha. E o diabo ataca exatamente aquela que seria a brecha do pecado, mas de repente ele encontra Jesus, e Jesus é como um escudo protetor para nós. Ele é salvação, Ele pagou o preço, Ele morreu em nosso lugar. O ataque do inimigo agora
encontra Ele pela frente. E quem tem em Cristo proteção, está naquela condição dos hebreus, quando a 10ª praga da mortandade dos primogênitos, o anjo da morte veio e visitou todo o Egito. Ele passou sempre batido por aquelas casas que tinham em seus umbrais o sangue do Cordeiro. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro está na tua vida, está na tua casa. Gente, como nós precisamos da cobertura desse justo. Deus procurou um justo, alguém que se colocasse na brecha, e não encontrou. E se não há alguém que se coloque na brecha, o que vem? Vem o juízo, vem a condenação do acusador, vem a praga do pecado, vem o ataque do inimigo. Estamos à mercê do juízo final, da condenação, do fogo do inferno, da morte, da destruição, da praga. Mas em Cristo nós temos proteção. Então, o primeiro aspecto dessa mensagem é mostrar para você a figura de linguagem de um muro, de uma muralha ao redor de uma cidade. Essa cidade está à mercê do ataque dos inimigos. Há brecha, há uma brecha perigosa que é oriunda, derivada do pecado, mas de repente, Deus, na sua justiça, Ele tem que julgar, Ele tem que condenar o pecado. Mas Deus não quer condenar, Deus não quer destruir. Mesmo uma cidade tão impenitente como foi a de Jerusalém, como foi a de Nínive, capital da Síria, aquele povo tão maligno, tão perverso, tão idólatra, tão pagão, tão avesso às coisas de Deus, que encheu, digamos assim, as paçocas, encheu o cálice da ira de Deus, de tantas que aprontou. Deus está prestes a derramar seu juízo, é justo juízo de Deus, está para se abater sobre os ninivitas, sobre os assírios, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não quer condenar, Deus quer salvar, enviou Jesus para buscar e salvar o perdido. E o que é que Deus faz quando o juízo está prestes a cair sobre aquele povo? Ele envia um profeta, mas o profeta é da pá virada, é o Jonas. O profeta não tem misericórdia, o profeta é tipo palmeirense que não tem misericórdia de corintiano, é um negócio que é mesmo, é que o time do Corinthians perca e caia para a 2ª divisão, e ele foge, ele não vai levar a bênção para os corintianos. E era assim, porque os judeus e os assírios eram inimigos e adversários. O que fez? Esse profeta, em vez de ele se colocar na brecha, em vez de ele cumprir a sua missão, conhecendo ele o coração de Deus, ele falou: eu não vou anunciar o juízo que está para vir sobre os ninivitas, vai que eles se arrependem, eu já conheço o coração de Deus, que é um coração mole. Sabia que Deus tem um coração mole? Duro é o nosso coração, de Deus é mole. Impenitentes, ou digamos assim, cruéis, impassivos, não perdoadores, não misericordiosos, são seres humanos no geral. Mas Deus é piedoso, misericordioso e compassivo. O profeta foge e Deus busca o profeta. Deus joga o profeta na boca do peixe. Deus faz esse peixe cuspir o profeta exatamente na cidade de Nínive. E esse profeta tem que profetizar e proclamar. E o que ele proclama? O juízo vem. E o que o povo faz? Se apavora e clama por misericórdia e busca o perdão de Deus. E o que Deus faz? Perdoa. Meus irmãos, precisamos de profetas, precisamos de gente que se coloque na brecha entre o juízo e os pecadores.
o juiz e os pecadores. Tem muita gente abrindo brecha na nossa pátria. Pecado que traz maldição. Tem muita gente abrindo brecha na nossa família. E cada vez que a gente abre brecha, a gente se sujeita à condenação do pecado. O juízo se avizinha sobre aqueles que pecam, aqueles que abrem, e muitas vezes, imensas brechas na muralha de proteção da sua casa, da sua comunidade, da sua igreja, da sua cidade, do seu país. Deus procura ainda hoje gente que se coloque na brecha. Jesus já se pôs na brecha, e nós devemos nos colocar com Cristo e nos posicionar, meus amados irmãos, como sal da terra, como luz do mundo. Sal, e esse negócio de se colocar na brecha não precisa ser, e nem tem que ser exibicionista. Eis aqui o valentão que vai se colocar na brecha, o salvador da pátria. Sal passa batido. Ninguém elogia a comida, o café da manhã de hoje, maravilhoso, preparado pelas irmãs, pelos irmãos dessa igreja. Ninguém disse, que sal gostoso, né? Mas tinha sal? Tinha sal no ovo? Tinha sal. A Cida que fez aquele salsicha, gente, tinha tempero, tinha sal naquilo, mas ninguém disse que sal gostoso. Tira o sal, você sente a falta, mas o sal preserva. O sal era, naquela época não tinha geladeira, então como é que se preservavam os alimentos? Aplicando sal. Meus irmãos, a propriedade de combater bactéria, de combater o pecado, a bactéria do pecado, e preservar o alimento, preservar a família, preservar a vida, preservar a sociedade. Você sabe que se nos dias do dilúvio, aquela humanidade era tão pecadora, tão avessa, tão maligna, que Deus falou, eu vou destruir todo mundo, mas de repente ele falou, não dá para destruir a humanidade. Sabe por que não dá para destruir a humanidade? Porque eu encontrei como que era o nome dele? Noé. Meus irmãos, e se Deus não tivesse encontrado Noé, seria o fim da humanidade. Encontrou um justo. Lembra do diálogo de Abraão com Deus? Quando Deus diz, eu vou condenar as cidades de Sodoma e Gomorra por causa do pecado, a sua impiedade chegou a um ponto que não tem mais o que fazer, não tem mais como reverter esse quadro. O juízo se avizinha sobre Sodoma e Gomorra. Lá estava um homem, Abraão, intercedendo junto a Deus para que a maldição, o juízo não caísse sobre Sodoma e Gomorra. Deus disse a Abraão, se tiver 100 justos, o Senhor poupa a cidade, poupa estas cidades. E o que Deus disse? Sim, se tiver 100 justos, eu poupo. Mas não tem. 50, Deus, olha a negociação. Se tiver 50 justos naquela cidade, eu pouparei a cidade. Tinha 50? Não. Aí Abraão, um pouco encabulado, disse, Deus, e se tiver 10? 10 é mais fácil de achar numa cidade. Será que não tem 10 justos nessa cidade? Deus disse, se houver 10 justos, eu pouparei, por amor dos justos, que como o sal, estarão preservando. Olha o poder da presença de pessoas justas. 10 seriam suficientes para salvar uma cidade, porque se colocariam eles na brecha. Mas infelizmente não havia 10 justos naquela cidade, naquelas duas cidades, somadas duas, não encontrava Deus 10 justos, apenas um. E esse foi poupado junto com a sua família. Veja,
ele beneficiou a família. Justo só era Noé. Justo só era Ló. Pela justiça de Noé e de Ló, seus familiares foram salvos. Mas a mulher de Ló olhou para trás. Amava mais as trevas do que a luz, mais o pecado do que a bênção. E o seu destino foi a destruição. Eu lembro, e assim a gente caminha já para o encerramento dessa mensagem. Lembra do povo hebreu? Cativo no Egito, clamou por libertação. Deus enviou um libertador. Deus enviou Moisés. E houve libertação. O milagre, o mar se abriu e eles passaram a pé enxuto. E agora Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Só que Moisés se demorou lá 40 dias. E o povo impaciente disse: Moisés morreu. Esse Deus não está com nada. E o Arão, o irmão de Moisés, estava na liderança do povo e foi pressionado pelo povo. E de repente o povo clamava: queremos um Deus para adorar, os deuses do Egito. E de repente o Arão atende o clamor do povo e faz um bezerro de ouro. E o povo está adorando bezerro de ouro. Moisés desce com as tábuas da lei. Vocês se lembram da cena? Moisés desce com as tábuas da lei, alegre e contente. Eis aqui a palavra, eis aqui a direção, a luz para o povo. De repente ele encontra um povo adorando outro Deus, o mesmo povo que acabara de ser liberto. Isso despertou o quê? A ira, a justiça, o justo juízo de Deus. Moisés quebra as tábuas da lei, enfurecido, briga, mas de repente Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou constituir um outro povo, a partir de você e da sua família, e eu vou dizimar todo esse povo idólatra, esse povo que não reconhece a salvação, que não aproveita o meu amor, a minha misericórdia, que faz pouco caso, que logo vira, se volta para outros deuses. E sabe o que disse Moisés? Não faça isso. Moisés ia estar com a bola toda, ia ser o povo só da sua descendência. Moisés não viu o seu lado. Moisés se colocou na brecha. Moisés se interpôs entre Deus e o juízo contra os pecadores e falou: Deus, se lembre das tuas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Tenha misericórdia, tenha piedade. E por conta disso, Deus poupou aquele povo. Moisés se colocou na brecha. Eu quero agora ir para a conclusão. Dá uma olhada no que está acontecendo na nossa pátria. Como o pecado está ficando cada vez mais descarado. Como as pessoas não estão mais chamando de pecado aquilo que é pecado. Como coisa normal. Fazendo parte assim do jeito de ser. Quanta corrupção, quanta malignidade, quanta carnalidade, quanta idolatria, quanta feitiçaria, quanta bruxaria, tudo mais. Quanta infidelidade. Lares e mais lares se desfazendo. As pessoas cada vez mais egoístas, buscando a felicidade pessoal em detrimento da sociedade, da felicidade mais familiar. Ninguém paga um preço. Ninguém está disposto a pagar um preço. Todo mundo é imediatista. Então, isso está levando a gente ao quê? Uma sociedade relativista, cada vez mais relativando valores morais e tudo mais, descrente. É onde vamos parar desse jeito? Dá uma olhada às vezes no núcleo mais íntimo, familiar. Quanta coisa fora de ordem, muitas vezes. Há pecado. Agora,
o que eu vejo nessa palavra, nesse texto que lemos, é que não há outro jeito de evitar as consequências do pecado. Jesus disse: quando você pecar, certamente isso redundará, isso levará e conduzirá à consequência da morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Há em Cristo um remédio, uma cura. Ele se colocou na brecha, mas Ele quer que nós nos coloquemos na brecha também. Quem é que vai se colocar na brecha em favor da tua família? A mulher e o homem, sábios, marido e mulher, eles edificam. Um só santo na casa, um santo na casa, um justo na família, é um sustentáculo. Já leu o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 7? Num contexto em que mulheres se convertiam e tinham maridos pagãos, ainda não convertidos, e elas estavam se perguntando: temos que nos separar de nossos maridos porque eles são pagãos, adoram outros deuses, e agora nós nos convertemos ao cristianismo, ao único e verdadeiro Deus. E Paulo fala: não, desde que eles consintam em continuar casados com vocês, vocês não devem se apartar deles, porque a mulher convertida, santa, justa, ela santifica o marido. De outra sorte, os filhos seriam pagãos, mas agora, pela presença da mulher, eles também são santos. Meus irmãos, a presença de um santo na família promove bênção para essa família, edifica essa família, constrói essa família, solidifica, tapa a brecha do juízo e da condenação. Temos que ter essa consciência, mas estamos sendo a coluna, a brecha, estamos protegendo a nossa casa, a nossa família, estamos vivendo em justiça, em santidade, estamos nos apartando do mal. Sejamos, talvez a gente pudesse dizer: eis-nos aqui, quando os olhos de Deus passam pela nossa família, passam pela nossa igreja, passam pela nossa cidade, passeiam pelo nosso país em busca de um justo. Alguém que se coloque e tape o buraco, a brecha. Eis-nos aqui, Senhor. Oremos, coloquemos-nos em pé nesta hora. Vamos ter um momento de oração. Chama os pastores à frente e conceda a você a oportunidade de buscar nesta manhã bendita, em que estamos na presença do Senhor, em primeiro lugar o Cristo como a nossa solução, como o nosso escudo, como a nossa brecha, e nós como cristãos também nessa mesma missão de tapar as brechas, de nos colocarmos à semelhança de Cristo, pela graça de Cristo, como escudos, como colunas no templo, na casa, na família e na sociedade, como sal da terra, que ainda que as pessoas não valorizem tanto, não percebam tanto o nosso papel, mas é pela nossa presença, que passa muitas vezes desapercebida, que há salvação, que há preservação, que há bênção para a nossa casa, bênção para a nossa comunidade, bênção para a nossa terra. Eis-nos aqui, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Venha à frente buscar oração se você carece de socorro, de graça e de misericórdia.